Jesus Cristo é meu Deus, único caminho, meu Deus. Jesus Cristo é meu Deus, Ele lavou meus pecados. Jesus Cristo é meu Deus, escuridão cai em seu nome. Jesus Cristo é meu Deus, Rei dos reis que proclamarei. Jesus é Cristo. A pessoa feliz de sucesso que nunca desiste de lutar a batalha espiritual com Gênesis 3:15. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículos 6 a 8 e 12. Em Mateus 16, 5 a 12, Jesus advertiu seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. E os discípulos mal entenderam as palavras de Jesus e começaram a discutir entre si. E estavam discutindo um com os outros para ver quem culpar. É porque não trouxemos pão que ele está dizendo isso? Assim? Então, o que Jesus quis dizer quando disse para tomar cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Para fazer um pão delicioso, o fermento deve ser adicionado. Quando você adiciona fermento à farinha e à massa, o fermento gradualmente se espalha na farinha e a massa cresce com o tempo. É assim que se faz um pão grande, macio e muito saboroso. No entanto, quando Jesus falou do fermento dos fariseus e saduceus, ele não estava se referindo ao fermento adicionado à farinha. Refere à religião dos fariseus que não acreditam no Deus vivo, o Cristo de Gênesis 3:15. Eles memorizavam as palavras de Deus na Bíblia, mas viviam de acordo com os ensinamentos dos livros de sabedoria como o Talmud. Não importa quão bons sejam os ensinamentos do Talmud, eles nunca podem resolver a inclinação a pecado que entra em seu corpo como o pecado original de Gênesis 3. Assim, os judeus se tornaram mais teimosos, orgulhosos e não conheciam Jesus que veio como o Messias de Gênesis 3:15, e eles crucificaram Jesus. Eles realmente dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam na verdade de Gênesis 3:15 que esmaga a cabeça de Satanás. Diz que essas pessoas são descendentes da serpente e descendentes de Caim. Por causa do pecado original de Gênesis 3, mentirosos, gananciosos e assassinos espirituais, o espírito do diabo, entraram nessa terra e todos aqueles que nasceram como descendentes de Adão caíram nos truques de Satanás e desobedeceram a Deus. Então, se as pessoas não têm o Espírito de Cristo de Gênesis 3:15, eles não têm escolha a não ser viver como mentirosos habituais que se enganam. De acordo com João 8:44, vocês são filhos do diabo. No texto de hoje, os discípulos estavam pensando das sobras de pão depois de ouvir as palavras de Jesus. Cuidado com o fermento dos religiosos. Jesus disse àqueles discípulos: pessoas de pouca fé!
Ainda não percebes quem fez o milagre dos 5 e 7 pães? Então, nossos remanescentes sabem quem alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 4.000 pessoas com 7 pães? Ele é o nosso Cristo de Gênesis 3,15, descendência da mulher que veio a esta terra como o nosso Salvador para resolver todos os nossos problemas. Os fariseus e saduceus não reconheceram nosso Deus, o Messias Jesus Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3,15. Por isso, Jesus os advertiu a tomar cuidado com seus falsos ensinos. Então, como os filhos salvos de Deus, se entendermos o Messias Jesus Cristo de Gênesis 3,15, que esmagou a cabeça de Satanás, e repetidamente quebrar o poder do pecado, morte e inferno em nosso corpo, seremos os felizes e brilhantes torrão de bênçãos de Deus. Jesus é Cristo, somos filhos de Deus. Todos os problemas acabaram. Satanás saia, cheios do Espírito Santo, evangelização mundial. Até os fins da terra, seremos testemunhas. O primeiro filho de Caim, nascido de Adão e Eva, era um agricultor, e o irmão de Caim, Abel, era um pastor. Depois de um tempo, Caim adorou a Deus com grãos, de acordo com seus pensamentos. Abel matou um cordeiro e ofereceu um sacrifício de sangue a Deus. E Deus não aceitou a adoração de Caim, mas aceitou a de Abel. Então, por que Deus só aceitou a adoração de sangue oferecida por Abel? Isto é, somente através do derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, que virá para morrer na cruz por nossos pecados para nos salvar, podemos ser perdoados do pecado original, maldição da família e todos nossos pecados de sermos separados de Deus por causa de Satanás de Gênesis 3. No entanto, Caim ignorou a adoração do sangue de Jesus Cristo de Gênesis 3,15 que Deus havia prometido. Ele ficou bastante enfurecido porque Deus não recebeu sua adoração. Foi quando Deus o avisou com a tendência. O pecado está esperando para atacá-lo e destruí-lo. Você deve dominá-lo. Então Caim disse a Abel: Abel, Deus nos deu Gênesis 3,15 para governar sobre o pecado. Desta forma, Caim apenas passou para Abel e não usou o poder de Cristo para dominar o poder do pecado, que é cheio de ódio e maus pensamentos que tentam matar as pessoas. No final, Caim não fez a batalha espiritual para esmagar a cabeça de Satanás e matou Abel no campo. Por isso, devemos esmagar a cabeça de Satanás, o poder do pecado que traz ódio, ganância, inveja, ciúme e ira, e impede a batalha espiritual em nome de Jesus Cristo, a descendência da mulher de Gênesis 3,15 que Deus nos deu. Você deve sempre desfrutar a bênção da salvação. Gênesis capítulo 3,15. Descendente da mulher, Jesus Cristo completamente esmagou a cabeça de Satanás. Esmague a cabeça de Satanás com Gênesis 3,15 todos os dias. Se você não desistir da batalha espiritual que o destrói, e se continuar adquirindo o hábito de lutar, você se tornará a pessoa mais bem-sucedida nesta era.
esta semana, enquanto desfrutam do cenário do céu, ajudando os filhos de Deus que foram salvos. Eu oro para que você se torne o maravilhoso cimeira espiritual que realiza o sonho de Deus de 237 diáspora. Deus vivo, obrigado por me dar Gênesis 3,15, a descendência da mulher, o Messias Jesus Cristo, como a aliança e ter a graça de ser vitorioso hoje. Todos os dias, não me deixe desistir de lutar a batalha espiritual de esmagar a antiga serpente, a cabeça de Satanás com Gênesis 3,15, o nome de Cristo, e me tornar uma pessoa feliz de sucesso que cumpre a missão da 237 diáspora. Eu rezo em nome de Jesus Cristo. Amém!